Fala, galera, estamos nós três aqui de volta. Você que assistiu a primeira parte da entrevista com a Juliane Serrazoli, curtiu, tá de volta aqui. Eu sei que você está inscrito em nosso canal e já está ansioso pela continuação desse nosso papo. O Guilherme, o Guilherme já está aqui, a postos, então, e a Ju, obviamente, você já viu com o seu belo sorriso. Ju, vamos continuar aqui. A gente sempre, você conhece o Ricardo Penteado, o Rico Penteado, que sempre está aqui com a gente, um dos caras, além de ser muita gente boa, entende tudo de um carro de Fórmula 1. A gente meio que fala aqui, meio que projeta as pistas, tal, quem é melhor, tal. Mas, no geral, a gente chegou à conclusão que, por muito pouco, o carro da Red Bull, neste ano, está um pouco melhor. Na sua visão e o que é compartilhado ali no paddock, é uma regra, é real ou está muito igual que não dá ainda para você apontar um carro melhor? Teve evoluções, né? Foi para um lado, foi para o outro, mas no geral, a maioria das provas, o conjunto Red Bull, Honda, Verstappen, eu sempre falo em conjunto na Fórmula 1, as pessoas gostam de falar, mas o carro, mas o piloto, não, é o conjunto, né? Como aquele carro casa com aquele piloto, com aquele motor, com aquele conjunto de regras, e aí a gente tem um conjunto vencedor na Fórmula 1. E na maioria das corridas, o conjunto Red Bull, Verstappen, Honda, é um conjunto superior, sim. Se a gente olha para as corridas que faltam, também, né? Equilibrado em várias pistas, mas nas pistas que desequilibra é mais para a Red Bull do que para a Mercedes com o Lewis Hamilton. Talvez uma única pista ali seja a da Arábia Saudita, que é uma pista que talvez favoreça mais a Mercedes. Mas esse sim, a gente está no mesmo, com a mesma ideia, realmente, de quem é melhor, mas, assim, concordo, por muito, muito pouco. Não dá para falar no final do ano que, vamos supor, se o Hamilton ganha, ganhou com o pior carro, né? Também não é assim, né? São carros bastante próximos, conjuntos bastante próximos. Hoje, apesar dessa proximidade, a gente tinha até o ano passado uma Mercedes que era muito superior, um conjunto, né? A Mercedes carro, Mercedes motor e o Hamilton que vinha numa fase muito boa. O que você no paddock se fala sobre isso? É a Red Bull e a Honda que evoluíram muito? A Mercedes estagnou ou a Mercedes talvez até deu um passo atrás com essas pequenas mudanças no regulamento desse ano? A gente teve aí assoalhos, tokens de desenvolvimento. O que você acha que acabou acontecendo nisso? Fórmula 1 geralmente nunca é uma ou outra, né? São as duas coisas juntas. Aconteceu que o carro da Mercedes, ele foi mais para trás do que os outros com essas mudanças que você citou. Isso dá para ver não só em relação à Red Bull, mas em relação a todos os outros carros. Todos os outros carros do grid chegaram mais perto da Mercedes, né? Não foi só a Red Bull. A Red Bull chegou tão perto porque eles já estavam mais perto antes. E depois tem, sim, uma questão, principalmente do motor Honda, lembrando que durante 2020 a Red Bull apostou em cuidar muito da parte de correlação de dados entre o que tinha no túnel de vento e o que eles tinham na pista. Eles passaram o ano inteiro fazendo isso. Depois chegou mais ou menos do GP da Turquia, mais ou menos nessa época do ano em que a gente está agora, eles acertaram essa coisa da correlação e tudo que eles passaram a trazer para o carro passou a melhorar o carro, tanto que no final do ano eles já tinham um carro bem mais próximo ao carro da Mercedes. Aí você tem o lado da unidade de potência, né? A Honda decidiu o ano passado sair, mas eles já tinham um projeto para o motor de 2022, né? O projeto que era para ir junto com o novo carro, que era um projeto bastante diferente do motor, em que eles apostavam muito. Decidindo sair da Fórmula 1 no final desse ano, eles trouxeram esse desenvolvimento que estava programado para 2022 para o começo de 2021. E aí o motor da Honda melhorou muito também. Então você tem, de um lado, as regras que tiraram um pouco da vantagem da Mercedes e, de outro, tanto o próprio trabalho deles com o carro quanto com a unidade de potência, que acabou fazendo a Red Bull crescer. Então, é uma das coisas legais da Fórmula 1, né? Você nunca pode analisar algo só por um lado, né? Sempre tem
um perde e o outro ganha, daí a gente tem uma mudança. Falando de pilotos, mas também ainda de carros, você vai entender. Caso o Hamilton consiga esse 8º título com esse carro, não, esse carro parece que eu estou jogando no lixo a Mercedes, mas nesse cenário todo, o Hamilton ganhou o 8º título. Esse especificamente vai ser o maior título da carreira dele. Olha que ele está concorrendo, talvez com 2008, que foi que teve aqueles ingredientes. Mas na sua opinião vai ser o maior? Não lembra, deixa a gente triste. Bom, depende de como ele vencer. A gente não sabe como vão ser essas 7 corridas, né? Várias coisas podem acontecer que pode ser um título manchado de alguma maneira. Estou falando, obviamente, sem saber como vão ser as próximas. Mas eu entendo o sentido da sua pergunta, né? Depois de tantos anos em que ele venceu tendo o melhor carro, absolutamente, né? Na verdade, quando a gente olha para trás, a gente olha mais para o título de 2016 que ele perdeu do que para todos que ele venceu, que era para ele ter vencido todos aqueles campeonatos. Basicamente, ele não ganhou 2016 por causa daquela quebra no motor na Malásia. Mas, por um lado, sim, mas é uma coisa que a gente só pode dizer depois que acabar a temporada e a gente saber como que esse título foi vencido. Uma coisa que eu sempre escrevi nos últimos anos sobre a carreira do Hamilton é que não dava para a gente julgar se ele é o melhor da história sem perspectiva. A perspectiva que a gente não tem em relação ao Senna, porque o Senna morreu jovem, a gente não sabe como ia ser o final da carreira dele, e a perspectiva que a gente acabou ganhando de uma maneira ruim em relação à carreira do Schumacher quando ele voltou. Né? E essa perspectiva, que é justamente como a carreira do Hamilton vai acabar, que é a coisa que falta para a gente colocar ele na história. Então é um momento que eu acho muito interessante da carreira do Hamilton, e ele parece sentir isso também. Ele, nesse ano, eu senti no olho dele assim, uma vontade de realmente ganhar esse campeonato, ganhar essa batalha com o Max Verstappen, porque ele entende que é algo que vai ser decisivo para ele. E agora eu vou fazer uma pergunta, vou, de certo modo, te jogar contra a parede. A gente sabe que Hamilton e Verstappen estão fazendo aí temporadas muito boas, o nível da disputa está altíssimo. Mas, na sua opinião, dá para falar que um está melhor que o outro esse ano? E quem seria o melhor entre os dois nessas condições? Não dá. Mesmo na última corrida, por exemplo, em Sochi, o Verstappen saiu de último e foi para segundo, e o Hamilton, favorito por todo o final de semana, acabou largando em quarto, em função da estratégia da Mercedes, mais de um erro dele também, e ganhou a corrida. Aqui posso dizer que foi na sorte. Eu vejo uma corrida melhor do Hamilton do que a corrida do Verstappen, que com todo o conjunto que ele tem, estava até em sétimo. Eu já expliquei isso mais nos meus textos, nos meus vídeos, não vou me ater a isso aqui, mas é muito difícil, são detalhes que vão definir em cada final de semana quem está melhor, um ou outro. Então eu não colocaria minha mão no fogo, não. Não é ficar em cima do muro, não. É um campeonato, a gente está sendo brindado com um campeonato muito bem disputado, e eu acho que ao invés de tentar ficar colocando um para o outro, a gente poderia brindar isso, né? Porque depois de tantos campeonatos que já estavam decididos já nessa época do ano, a gente tem essa chance de ver essa grande disputa. Sem dúvidas, né? Celebrar um campeonato que deve ficar vivo até a última volta da última corrida, né? Que é uma coisa que a gente não via desde 2012, na verdade, né? Sim, eu estava naquele GP do Brasil, uma loucura aquele GP do Brasil, e é tudo que eu torço, né? Às vezes as pessoas perguntam, quem você acha que vai ganhar, o que você torce? Eu não perco meu tempo pensando em quem vai ganhar ou quem vai perder. Eu só gostaria muito de ter um campeonato, que fosse um campeonato decidido lá na última corrida, que chegasse no meio da corrida e a gente ainda não soubesse quem seria o campeão. Olha só, até pegando um pouquinho nesse tipo de coisa que aconteceu muito na Fórmula 1, esse domínio da Mercedes, esse domínio do Hamilton, você vê que os fãs, eu acho que uma regra geral, eu tenho suas especificidades, mas na geral, quando um piloto ganha muito ali, enfilera títulos e tal, as pessoas começam a ir na direção oposta, torcendo para que isso seja quebrado de alguma maneira. Você sentindo, tirando as casas, as suas respectivas casas, olha que o Verstappen tem mais até de uma,
Mas você acha que ele, no caso Verstappen, ele tem ganhado o apoio mais dos fãs nesse ano especificamente? Ou é só alguma impressão que possa, isso acaba aparecendo mais para quem está assistindo pela televisão? Nas pistas, você quer dizer, né? Isso, nas pistas. Na bancada. Não, na verdade, a turma que torce para o Hamilton continua sendo a mesma e a turma que torce para o Verstappen continua sendo a mesma. A diferença é que a turma que torce para o Verstappen faz mais festa. É a única diferença, mas eu não sinto, não. Eu acho que por eles terem personalidades completamente diferentes, então eu acho que eles atraem torcedores diferentes, né? E tem muita gente, muita gente que vai para as corridas, que vai para assistir as corridas, né? E não para torcer para um e para outro. Então eu não sinto muito isso, não. Ju, e voltando a falar um pouquinho de Verstappen, você já mencionou no nosso vídeo anterior, mas a gente vive hoje um ano muito polarizado, né? Quem gosta do Hamilton ama e até odeia o Verstappen, vice-versa. E quem critica o Verstappen fala muito que talvez ele seja exageradamente confiante, talvez até um pouco arrogante. Mas você é uma pessoa que tem contato direto ali com ele nas zonas mistas. O Verstappen é uma pessoa mais pé no chão ou essa impressão que as pessoas têm realmente existe alguma coisa ali? É como eu falei antes, né? Ele mais jovem, ele passava esse ar de arrogância que era mais por ser um cara muito novo que foi colocado na fogueira. Acho que todo mundo, não sei, às vezes tem gente assistindo a gente que é novinho ainda, mas que não passou dessa fase. Você, quando é colocado na fogueira e você é muito novo, você às vezes reage de uma maneira meio agressiva que pode soar como arrogância, né? Então, dentro desse contexto, sim, no passado sim, mas hoje eu vejo ele muito tranquilo. Max esse ano está muito tranquilo, é como se ele estivesse esperando a vida inteira dele por essa chance de ter um carro para disputar o título. Então eu não vejo ele como um cara arrogante, não. Ele tem um senso de humor um pouco diferente de nós brasileiros, então talvez por isso algumas pessoas podem ver isso de arrogância, mas dos dois lados, tanto dele quanto do Hamilton, não vejo dois caras arrogantes, não. E agora falando do outro lado, né? Muita gente não gosta do Hamilton hoje, sei lá, não hoje, mas assim, pode até aparecer, muita gente falar, ele é meio falso, tem esse lado ativista que muita gente acaba não gostando, mas no dia a dia não, mas no dia a dia de um fim de semana de Fórmula 1, como que é o Hamilton no paddock ali? O Hamilton é um cara muito mais fácil de ler do que o Verstappen, porque por mais que ele tente fingir que tá tudo bem ou fingir qualquer coisa, o olhar dele é muito transparente. Então você vê na cara dele que ele não quer falar com a imprensa, como por exemplo, depois do sábado, dos últimos 2 sábados, na verdade, mas em Monza ele estava muito ensimesmado, né? Ele estava muito dentro dele buscando respostas para o erro que ele tinha cometido na largada. E aí ele tentava falar que estava tudo bem, mas você via na cara dele que não, né? Então ele é pessoas têm essa impressão de que ele é falso, mas na verdade, mesmo que ele tente falar uma coisa, o olho dele diz outra e ele não consegue ser falso, não. Você está curtindo o papo, né? Então, eu sei que você quer mais, mas vamos te dar mais, mas não hoje. Então fique ligado no nosso canal. Nos vemos nos próximos dias com mais esse olhar único, diria eu, de Juliano Serrazoli nessa atual temporada e também na Fórmula 1 como um todo. Tchau, tchau.